Olá, boa noite. Estamos aqui em outra live de Shakti Tantra Yoga. Sim. Esperando as pessoas começarem a entrar, aqui estão chegando, certo? E continuando o nosso tema, que é meditação, entender de que se trata o processo meditativo e falar sobre, dentro do Tantra especificamente, como se concebe a meditação, o que significa, o que seria uma meditação nos moldes tântricos, certo? Então, estou esperando um pouco aqui o pessoal começar a entrar, sim? E começando a repassar um pouco, não? O que nós vimos, nós estamos falando de meditação e do que seria o comum, não? O que é primeiro, o que é meditar, certo? E para que meditar, certo? Então falamos que meditação é um termo muito amplo, não? O termo ocidental, não? Que nós utilizamos, não? Em vários idiomas para designar coisas que na Índia e na China são bastante diferentes, não? Tem muitos tipos de meditação, não? Muitas formas de como e para que meditar, não? Então é interessante entender isso, não? Não é que nenhuma meditação seja melhor que a outra, senão que, como tudo, não? A meditação em si é uma ferramenta para organizar nossa consciência, não? E uma ferramenta, digamos, com possibilidades muito variadas. Então, nós temos que entender bem como utilizá-la para realmente poder obter os melhores resultados dela. E isso implica entender de que realmente se trata meditar e como funciona cada técnica meditativa, certo? Mas falando no que podemos dizer como a base comum do que seria um estado meditativo, falamos que não basicamente o que se procura não, a partir da meditação é organizar nossa consciência. Não? E quando falo de consciência, estava usando termos ocidentais para fazer mais fácil, não? Com que todo mundo está familiarizado, e falamos que podemos descrever nossa consciência nos termos não, de como se faz, como é muito comum ver dentro da visão não, da psicologia ocidental, em uma mente consciente, uma mente subconsciente e uma mente inconsciente, certo? E incluso podemos ir um pouquinho mais no inconsciente e falar do inconsciente coletivo, certo? Então, é como eu não, trabalhar realmente funcionalizando minha consciência, todo esse conjunto, não? E expandindo ele. Essa é a função da meditação. A função da meditação é funcionalizar ao máximo, não? Nossa mente, que nossa mente em realidade, não? Toda essa mente consciente, subconsciente e inconsciente, não? Ela é em si não? Uma ferramenta, um órgão, como é chamado muitas vezes uma tradução não? De termos indianos, não? Antakarana, o órgão no interno que nos administra. E como ele, obviamente, como qualquer órgão, ele pode estar em um estado de equilíbrio, desequilíbrio, não? De saúde ou doença, e também não, de acordo a como você o trata e como ele cumprir as suas funções. Então, a meditação, com várias possibilidades, sempre o que tenta não, é entender como funciona nossa mente, nossa consciência, optimizá-la e expandi-la, certo? Para isso, você começa, e isso vai ser, hoje vamos a trabalhar alguns exercícios, não, para quem vem seguindo, não? 3 exercícios em si que vou passar, novamente, eu não vou dirigir, vou passar para vocês fazerem, porque, como falava, já expliquei várias vezes porque meditação guiada, para o que nós estamos falando, não é meditação, porque meditação é um processo autônomo, certo? Meditações, entre aspas, guiadas já é outra questão, não? E eu estou tratando da meditação como é concebida na Índia, na China, como um processo autônomo, tradicionalmente, certo? Assim. Então, como falava, vou falar de 3 exercícios que vão trabalhar os 3 aspectos básicos, certo? O primeiro que eu preciso para organizar minha mente é entender aquela questão que eu tenho, não? Aquela parte de nossa mente que é formada por que podemos falar nosso diálogo interno, que nós, um movimento de nossa mente, não? Mas também dentro de nossa mente, aliás disso, há um observador. Quer dizer, eu tenho a capacidade de observar o movimento da minha própria mente, certo?
E é nesse sentido muito interessante de ver que todo o movimento da minha mente e observador são duas partes bem diferenciadas, certo? Eu explicava já que todo o movimento da mente se dá em base à estrutura da linguagem e tem origem nossa evolução, na evolução da nossa mente, a estrutura da linguagem, a percepção temporal, memória e percepção temporal. É o que estrutura a nossa mente. Eu já expliquei outra vez que sem memória não tenho como organizar qualquer tipo de pensamento, não? Porque em realidade sempre que penso estou estou pensando em função da experiência que tive, em função do que aprendi, do que vivi, não? Do que me falaram. Então, tempo, memória, pensamento, linguagem são dentro da mente consciente o mesmo conjunto, certo? Já nosso observador está antes que isso ou está por fora, vamos a falar, não? É muito interessante porque esse observador é um observador silencioso, não? E ele, em muitas culturas, é nomado com várias maneiras, eu superior, não? O conhecimento silencioso, etc., não? Mas em si, não é uma experiência muito simples de poder ver que qualquer ser humano é capaz de observar tudo o que pensa, tudo o que ele sente, suas emoções. Nós somos espectadores, não? Assim mesmo que muitas vezes estamos tão envolvidos no que pensamos e sentimos que não conseguimos perceber isso, mas quando conseguimos dar um pequeno distanciamento, mesmo nos momentos, não? Em que estamos, como diríamos, em um estado emocionais mais intensos, vemos que há um observador sempre observando aquilo. Então, o primeiro exercício que eu tenho para trabalhar é isso, é muito simples, não? É a consciência do observador, certo? E para isso você não precisa estar em posição meditativa, estar em algum lugar dentro, por exemplo, da ideia fluida da meditação tântrica, que é uma das questões, como falava, não? O Tantra considera nosso mundo e nossa experiência aqui real, então muitas técnicas, sobretudo mentais, se trabalham diretamente na experiência da vida. Não? Essa a questão da consciência do observador interno, né? E esse começar a perceber que existe o diálogo e o observador, o movimento da mente e o observador, pode ser feito em qualquer momento. Em qualquer momento em que tem um segundo para parar o que essa consciência aparece, perceber que eu estou pensando, estou num diálogo interno, estou em movimento, mas que posso parar e observar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou opinando, certo? E observar o movimento da minha mente. E novamente perceber em estágios muito diferentes, não? Em situações em que estou bem, em situações que não estou tão bem, em situações mais afetivas, em situações mais racionais, que sempre, não importa a situação em que eu posso no momento dar esse distanciamento interior, não? Da minha atividade mental e observá-la. Isso é, como digamos, é um treino fundamental, não, de base para alguém que queira se dedicar a qualquer tipo de meditação. Certo? Acostumar-se a esse processo, não, que alguns chamam, não, de dissociativo, não, mas sim no sentido negativo, não, como a vezes tem a palavra entrar num processo em psicologia, entrar num processo dissociativo, não, em onde eu entendo que há um observador silencioso e está a minha atividade mental. Então, para em qualquer momento do dia, faz isso. Quando mais você lembrou, parou, não? Se você começa a fazer isso, vai acontecer um fenômeno bem interessante, não? Você espontaneamente, durante o teu dia, vai parar, não? Assim, para observar o movimento. Quando falo parar, você vai perceber que você não vai precisar parar, tipo, estou dirigindo e vou, tipo, congelar ou parar o carro para ver o que estou fazendo. Não, não. Vou continuar na atividade, mas meu observador, de repente, vou me tornar mais consciente de que está acontecendo na parte motora, fisiológica, emocional, intelectual. Cada vez esse observador vai permitir. Eu estou em um diálogo com alguém e de repente esse observador acorda e eu me vejo, continuo nesse diálogo, mas agora estou conseguindo não só estar aqui, sino também me observando minhas reações, observando novamente minhas emoções, não?
esse é um processo extremadamente importante, não, para preparar e que você pode fazer em qualquer momento de teu dia a dia e que à medida que você vai trabalhando vai se tornando mais espontâneo, não? E vai te permitindo enxergar um pouco como a estrutura do movimento de tua mente. Você acostuma a se olhar, não? E começa, obviamente, a se reconhecer, certo? E aí, nesse exercício, nesse primeiro exercício muito flexível e em um sentido fácil, não é que ele seja tão fácil, sino disponível, não? Porque podemos, como eu, fazer em qualquer momento, e vou observar, sobretudo, três coisas na minha mente. Posso observar muitas mais, não? Assim, mas há três que são bem importantes, que se referem, primeiro, a o que podemos chamar estados subliminais ou discursos subliminais. Que são isso, não? Mesmo quando eu estou pensando em algo importante, quando estou fazendo uma tarefa, minha mente sempre está falando coisas atrás de um certo caráter nonsense. Por exemplo, vamos ao mais clássico de tudo isso, aquela musiquinha, sabe, que toca na tua cabeça e que você não consegue parar, que geralmente é uma música que você detesta, não? E que ela continua passando, esse cara para, mas ela está. Isso não é muitas vezes óbvio, mas normalmente tua mente tem um diálogo, tem frases, tem geralmente cíclicas e repetitivas, não? Você que não fazem elas realmente fazem um sentido quando você começa a observá-las, mas que aparentemente são nonsense, que não têm sentido. Elas trabalham no limiar, não, entre a mente consciente e subconsciente, e são como aflorações, não, de programas, justamente dos programas, geralmente, não, dos programas mais negativos, aqueles programas que constantemente estão rolando, não, com algum discurso que te limita, não? E elas parecem nonsense porque são fragmentos, não, que afloram desse discurso que está constantemente tocando para manter determinado tipo de programa limitador funcionando. Não? Então, é muito importante essa questão de observar esse movimento aparentemente sem sentido, não? Limiar da consciência, com pontos que afloram, não? E até como, a vezes, para quem realmente quer ir fundo nisso, começar a fazer um diário sobre isso e para ver que descobrir uma fase, não, assim, extremamente interessante, não, porque é chave para um trabalho depois mais profundo de limpeza de programas justamente sabotadores ou negativos que todos nós temos dentro de nós e reconhecendo. Então, observar bem o limiar no consciente e subconsciente de esse diálogo mental. Depois, não? Observar nossas opiniões, não? Então, diálogo subliminal, agora opinião. Geralmente, nosso diálogo interno sempre está opinando sobre tudo, não? Então, começar a, por exemplo, a ver nossa opinião. Quando nós começamos a ver o que a nossa mente, no seu diálogo interno, opina, muitas vezes nos surpreendemos muito, certo? Quando começo realmente a observar. Porque de repente começo a observar que, mesmo que eu me considere uma pessoa extremamente humanista, liberal, papapá, começam a haver pensamentos, afloram discursos internos de opinião totalmente, muitas vezes, autoritários, racistas, misóginos, etc. Nós começamos a ver que, cara, de onde está vindo esse movimento? Se eu me considero, se eu tenho um discurso, uma ação, tudo, porque quando vou opinar, sobretudo em estados que lida mais com elementos emocionais, começo, não, a ter um discurso que não é o que eu quero cultivar, não é o que eu cultivo no mundo. Não? De repente, ante uma situação é muito comum, sobretudo quando você, a vezes, acostumando a observar o próprio diálogo interno, não? Você também começa a poder observar nas entrelinhas do diálogo de outra pessoa o próprio diálogo interno, não? E se surpreende com o surgimento, sobretudo, de elementos preconceituosos, racistas, sexistas, não? Que vão aparecendo em tudo isso. E isso é muito interessante, não? Porque muitas vezes, por exemplo, novamente, é interessante levar um diário de toda essa parte. Porque determinadas opiniões, mesmo que a censuro, não? Eu digo, não, eu não vou opinar isso, não acredito nisso,
Mas de outra maneira, de onde está vindo essas opiniões, também em um aspecto negativo, não? E aí posso explorar que não parecem minhas, não? Então, de repente, eu que defendo os direitos, não, de todos os povos, me vejo internamente, mesmo que não esteja com opiniões racistas. Eu digo, pá, mas onde está vendo isso? Aí me lembro, se eu começasse a trabalhar sobre uma meditação, depois vamos ver como, não? Sei lá, vejo que em realidade esse é um discurso que, sei lá, meu tio tinha e que eu escutava quando tinha 2, 3, 4 anos, certo? E que em realidade isso que aflora, não, é, sobretudo, discursos, não, que eu recebia, porque venho de uma família que era muito rígida, tinha preconceitos, tudo, não? E eu, logicamente, você cresceu, e estou falando num período onde ainda você não tinha discernimento, certo? Absorvendo esse discurso. Mesmo que depois você desenvolveu outra perspectiva, outra ideia, esses discursos afloram como opiniões quando você não as controla, porque vem lá desse imprint, não? Então, estamos vendo como o observador, estar observando, nos permite ir pegando material. Isso exatamente ainda não é meditar. Isso é observar nossa mente para ir anotando temas interessantes para depois meditar. Está dando para entender o que estou falando? E isso sim é um tipo de meditação, não? Podemos dizer uma aplicação mais contemporânea do estilo tântrico de meditar. Estamos trabalhando sobre coisas muito concretas relacionadas à nossa vida, certo? De relação no mundo. Não estamos indo para temas espirituais, tudo, nada contra isso, não, mas falo, a meditação tântrica, entende, é a relação da trama aqui e agora, eu vivendo neste mundo. Então, como estou me relacionando. E, finalmente, observar o que eu penso. Já aí é a construção de meu pensamento. Então, 3 elementos novamente. A parte, não, o que é não, o discurso subliminal, a vezes parecendo não, nonsense, absurdo, mas que ele tem suas próprias lógicas e começar a observá-lo, começar a ver minha opinião, como falar minhas opiniões, não? Em bruto, como aparecem dentro da minha antes, incluso mesmo que não a fale, não? E depois meu pensamento, e aí começar a ver que pensar, justamente, não, é uma situação não, em onde tem muitas maneiras em que posso pensar, não? Mas pensar, sobretudo, é um discurso estruturado. Com isto me refiro que a diferença não, desse discurso caótico subliminar, desse discurso muitas vezes fechado, não, em frases feitas, em elementos que sempre são iguais à opinião, que volta para o mesmo ponto, no subjetivo, não? O discurso, o pensamento já é um discurso articulado, certo? Então, como eu articulo meu pensamento? Que é o que estrutura essa articulação? De que maneira eu penso? Penso como um humanista, penso como um cientista, estou falando assim, penso extremamente racional, não? Assim, eu desenvolvi alguma maneira de abordar meus problemas e pensar, não meditar, pensar sobre ele, como eu organizo, meu pensamento organizado, não? Ou meu pensamento tende a ser caótico e me perco nele quando tento me organizar. Então, qual é a qualidade dessa ferramenta? Então, estou observando minha mente consciente, estou treinando o meu observador. E observo todo o resto, mas esses 3 elementos são muito chaves de entender. Mas também todo, não, situações emocionais, outro, não, como, não, que o que me provoca estados emocionais, positivos ou negativos, certo? E qual é o ciclo que ele faz? A emoção, estados emocionais tem um ciclo, não? É como uma explosão de energia. Bem, se eu alimento elas continuam, pode chegar a um pico e depois passa, não? Então, qual é o ciclo, qual é a curva de meus estados emocionais para cada tipo de emoção? Olha tudo que vocês têm para observar. Não? Isso é um exercício. É um exercício, como falo, que você pode fazer a vida toda. Não? Mas, sobretudo, num primeiro momento, quando você realmente vai a utilizar, não, o processo meditativo para querer trabalhar em uma meditação novamente tântrica, por quê? Tantra acredita que este mundo é real, a diferença de outros que acham que o mundo é ilusório, certo? E, portanto, qual é o tema, um dos temas fundamentais? Minha relação, não,
eu neste mundo interagindo com ele, não? Quem interage com o mundo? Nossa mente está nessa interação com nós mesmos e com o mundo aqui. Então, começar a ver, observar essa interação, como isso está acontecendo, certo? De ali vou ter muitos temas bem objetivos dessa relação com o mundo para depois meditar. Espero que tenha ficado claro. Então, primeiro exercício, trabalhar o observador interior, observando o movimento de nossa mente. E se vocês querem fazer isso assim, polidamente, levando até um caderninho onde você tenha, não, como falava, no diálogo interno subliminal, diálogo interno de opinião, estruturas de pensamento organizado, como está, para você mapear tua mente, estados emocionais e a curva justamente de energia, não, de como surge, como chega no pico e como descem os estados emocionais. Só se você observa isso, não, e também aí você pode ter muito mais, mas isso como uma base, vai ter muitos elementos para você poder realmente começar a trabalhar, certo? E antes de continuar, não, agora que já tem bastantes pessoas, e falando de meditação, está liberado, ontem liberamos, na nossa plataforma de cursos, certo? O link está na bio, certo? O nosso curso de tarot meditativo, certo? Que é aplicar técnicas de meditação usando cartas de tarot. E quando chega o momento de falar de objeto de meditação, vou explicar um pouco porque as cartas de tarot podem ser um objeto de meditação extremamente interessante, certo? Então, nosso curso está ali, não? Está num preço super acessível, com um material muito interessante, falando de tudo isso que estamos falando aqui, não? De como organizar exercícios, tudo, não? Como você ter essa abordagem com arquétipos, por a questão de que escolhi o tarot, não? Figuras arquetípicas ocidentais, com o qual é mais fácil, não? Mergulhar em nosso inconsciente, no inconsciente de nossa cultura, certo? Então, está dado aí. E também, aproveitando, nós temos, não, um sorteio de um dos nossos cursos, o primeiro curso que colocamos na plataforma, que é de Pranayamas, Pranavidi e Swara Yoga, para imunidade, para equilíbrio fisiológico e para controle do estresse, certo? Então, ali as regras também estão aí no Instagram, não? Então, tem esse sorteio, que acho que semana que vem a gente sorteia esse curso, sim? O curso é Pranayama, Pranavidi, Swara Yoga, para imunidade, reequilíbrio fisiológico e gerenciamento do estresse. Ok. E continuando ali. Então, o primeiro exercício foi para quê? Não? Para treinar nosso observador interno. Então, uma vez que nosso observador interno vai treinando, e aí obtemos já muito material que nos vai servir depois para organizar nossas meditações, não? Vamos ao segundo passo. Se lembram que eu falava, não, que é fundamental? O campo. O campo é silêncio interior. Constantemente minha mente falando daqui para lá, não vai acontecer nunca um processo meditativo. Então preciso criar um campo de silêncio. Parar o diálogo interno, criar um campo de silêncio exterior. Mesmo que eu, em um princípio, não consiga, e isso é normal, é muito difícil, realmente você, desligar, silenciar o diálogo interno, eu posso afastá-lo, ele ficar, como se as vozes ficar, e criar um espaço, uma bolha de silêncio, certo? Agora o observador, em lugar de estar olhando para todo esse diálogo interno, ele está nessa bolha de silêncio. E enquanto a mente está aqui na frente e o observador está aqui atrás, ele está aqui. Mas quando se abriu essa bolha de silêncio, é como se todo esse embaçado que está se abre, teu observador pode agora começar a trabalhar nesse silêncio em onde ele trabalha, não? E ali posso criar um foco sobre um objeto, sobre uma ideia, sobre um tema meditativo específico, não? Então, para que realmente a meditação aconteça, vou precisar de tudo isso. Vou precisar, certo, do observador silencioso, treinado, entender que ele está ali, perceber isso nesse trabalho, abrir um campo de silêncio para que o observador tenha isso
e criar um foco para o objeto de meditação, certo? Então, o primeiro exercício já vimos, como trabalhar o observador interno. O segundo, como trabalhar o campo, esse campo de silêncio interior. Então, ali, um exercício tradicional que muitas vezes não é muito bem entendido, certo? Tradicional da Índia, que é o Om, certo? A recitação do Om, certo? A recitação do Om não é um aspecto mecânico, não? Como muitas vezes se passa. Uma pessoa fica Om, 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 e se eu não entendo para que eu estou fazendo as coisas, não? É muito difícil que as coisas aconteçam, certo? Isso é muito importante porque atualmente, por muitos problemas de entendimento e de passagem de informação, se trabalha muitas questões do yoga mecanicamente ou como uma repetição que a própria repetição algum dia vai te levar a um estado de iluminação que você vai entender de que se trata. Tradicionalmente, gente, não é assim. Yogis das mais diversas escolas e tendências na antiguidade na Índia, não? Eles tinham muito em claro por que faziam as coisas, certo? Havia realmente não, um conhecimento, tudo que eles desenvolveram, como eu gosto de falar, como uma tecnologia, não? Ferramentas que eles desenvolveram, entendiam muito bem como e para que aplicá-las. Então vamos nesse sentido, falar sobre o Om. Então, olha que interessante. Estamos falando de parar o diálogo interno, certo? Se alguém já leu um pouco sobre o Om, não? Vai falar que o Om é o som primordial, que está antes de todos os sons, certo? Então, qual seria uma maneira interessante de parar o diálogo interno? Que é justamente linguagem, não? Ir para o som primordial, de alguma maneira onde tudo isso saiu, não? E em lugar de ficar aqui, no diálogo, ir para o som original, com essa consciência, entendendo que de alguma maneira desse primeiro expansão se construiu todo o resto, então volto para a raiz e é nesse processo, não? É como que apago, consigo como condensar, é como se fizesse do Big Bang o contrário, está o universo inteiro aqui acontecendo, fui para o princípio, reduzir um ponto. Então, apago o silêncio. E como se faz isso tecnicamente? Se eu entender a teoria bem, porque o Om, a recitação do Om, é um dos mecanismos realmente funcionais para parar o diálogo interno e criar um espaço de silêncio para que o observador esteja, certo? Então, por isso. Agora, como faço isso? A recitação do Om sonora, quando Om faço, certo? Não é o Om, certo? Qualquer mantra, o mantra Bach, o que você escuta, não é o mantra, certo? É apenas a pontinha do iceberg para chegar, certo? Mas mesmo assim ele tem que acontecer. Observam, não? Que é o interessante do Om. O Om, não? A parte mais importante dela, não? E quando você, se todo mundo já viu, o Om se tornou um símbolo escrito em sânscrito, não? Em Devanagari, não? Que tem um pontinho em cima. Tem o símbolo do Om e um pontinho em cima, certo? A parte mais importante do Om é esse pontinho, que é Om, a vibração. Que fica. Porque é como vou me recordar, se quer que posso fazer ele como Om ou como Aum. Tem muitos estilos de fazer o Om, certo? Mas em todos eles, tanto eu use ao Om, não? Om diretamente, utilize. Tem várias formas de usar os ressonadores, cada uma tem uma função para uma questão, não? Mas todas terminam no que é o mais importante neste momento, não? Essa tem que, se você faz tem que sentir, se coloco, ó, primeiro a vibração em toda esta região, vibração mesmo, cócegas aqui. E depois empurrá-la para que chegue aqui, ao córtex pré-frontal. Então, é Om, Om,
Om, e vai vibrando literalmente como uma massagem que vai acontecendo no meu córtex, certo? Deu para entender essa parte? Isso é bem físico. Não tem nada de místico aí. É literalmente ressonância. Se alguém ali que trabalha técnicas de atuação, de tudo, e já ouviu falar do trabalho de ressonadores que utilizava Jerzy Grotowski e Eugênio Barba, surge dali, não? Jerzy Grotowski, não? A partir desses trabalhos de ressonadores orientais, o trabalho de homem que cria nas técnicas teatrais dele, o trabalho de ressonadores no corpo ali, não? Se é alguém que entende de teatro, entende o que estou falando. Então, essa ressonância que começa aqui, essa massagem vibratória é a parte densa mais importante do Om, certo? A parte como vem de baixo, já ensino isso, são várias lives para explicar, mas se faço Om, simplesmente Om, Om, e faço a massagem, vou sentir essa ativação. Esse Om ainda não, entende? Ainda estamos trabalhando o que é realmente o Om, não? Então, depois de repetir algumas vezes o Om, esse tempo é bem variado e depende muito de cada pessoa, certo? Mas até que eu conseguir sentir bem esse efeito físico, eu paro de fazer o Om e começo a escutar essa vibração. Não escutar é algo que se chama sinestesia, porque não é exatamente ouvir com o ouvido como você está me ouvindo agora, sino que é a mistura da memória do que ouvi com a sensação, não? Criando um cruce sinestésico ali que me permite escutar e sentir a vibração do Om, certo? Mesmo quando eu parei de fazê-lo, certo? E essa é a segunda etapa. Om, massageio vibratoriamente, primeira etapa. Segunda etapa, silêncio e escuto, sinto, sinestesia, toda a reverberação do Om. E nesse ponto eu estou tão concentrado que com tudo isso parou meu diálogo interno, vamos saber. E aí, o terceiro ponto, que aí está o Om, realmente. Uma vez que essa vibração que ficou, sabe, como a vibração de um sino, depois que bateu, não? Quando a vibração termina, o silêncio que fica depois é o Om. O silêncio que vem depois de qualquer mantra é realmente um mantra. Porque em linguagem como isso, se você não experimentou isso, é muito difícil de explicar, mas cada silêncio de cada mantra real, não estou falando de como canta, como se chama, Krishna dá essa porcaria, não? Senão, estou falando de mantras reais, certo? De como, de qualquer, pode ser um mantra védico, tântrico, mantra, mas de alguém que realmente entende o que é mantra, não? Quando você faz dessa maneira, o silêncio, não, que vem, essa memória silenciosa, onde tudo parou, mas algo continua vibrando que não é o som da tua voz, não é a memória vibratória que há, não? No silêncio completo de tua mente há um sentido que fica a partir de haver entoado aquele mantra. Esse é o mantra real, o mantra que tem poder. Chegar a esse ponto não é fácil, certo? Mas e qualquer que realmente conhece vai te falar que mantra yoga é um dos estilos de yoga mais difíceis realmente de ser trabalhados, certo? Requer uma prática. Mas o Om, por exemplo, que é muito resgatado, não, pelo tantrismo, que é mais popular porque como os bija mantras, não, mantras que têm 3 ou 4 letras no máximo, não, ou seja, pequenos, assim como uma semente, não, são relativamente mais fáceis de usar, e o Om, nessa medida que estou fazendo, é bastante interessante. Aqui alguém está falando, então a ressonância do mantra permeia no silêncio. Sim, essa ressonância silenciosa do mantra é o mantra real, entende? Para quem saiba de Sankhya, não? Se lembra do Sankhya como Eno, que é de Purusha, e Prakriti,
não vem toda a manifestação até chegar à matéria. Com o mantra, com o som material, vibratório e o silêncio, estou como se no esquema do Sankhya, ou no esquema, por exemplo, que tem das 36 manifestações, não? Por exemplo, no Shivaísmo de Cachemira, estou indo para cima, sutilizando minha percepção, certo? Então, chego a um silêncio que está antes do tempo, antes da palavra, antes, que tem todo um sentido ali. Então, esse espaço que fica de silêncio, junto com o observador, é um espaço cheio de sentido. E como estou usando o mantra Om, não? O mantra que está, que o resumo da linguagem está antes da linguagem e que é o resumo de tudo. O mantra Om é o som do Big Bang, literalmente. Em nossa linguagem, podemos dizer que o som, não? É o som da explosão do Big Bang, um momento que começa, por isso está antes de toda manifestação, certo? Então, quando cheguei aí, não, é um vazio, não, que engloba tudo, em onde tudo pode se manifestar. Esse é o vazio ideal meditativo. É o mesmo que procura um taoísta, não? O Om, podemos dizer que é o som do Tao, se fôssemos para a China, tentando fazer uma conexão. Porque esse vazio essencial que quando estou nesse final, não, escutando o que ficou depois de que todo o mantra, estou no vazio. E quem está percebendo isso, nosso observador silencioso, que é o que tem capacidade de fazer isso. Nossa mente que está na linguagem, não tem capacidade. Ela tem que parar completamente, e quem percebe esse sentido é o observador silencioso que estávamos treinando com outro exercício de perceber que há sempre alguém observando tudo o que acontece. Deu para entender? Então, segundo exercício, tentar encontrar o silêncio do Om, em 3 etapas. Vibração, massageando bem tudo, depois sentindo o efeito, a memória sinestésica da vibração, e quando que, como sabe, como ficou da campana, do sino, vibrando, e quando a vibração termina, o silêncio que vem depois. Não? Vamos ver que sempre não queda esse espaço e depois tem o diálogo interno, vai ocupar tudo. Não? Mas com a prática, cada vez mais você vai conseguir deixar que esse espaço de silêncio resista mais à volta de teu diálogo interno, não? E isso, um tempo para cada pessoa é diferente, então todo trabalho como este, você não tem que se cobrar uma performance a um tempo, não? Para cada pessoa há um processo, isso é muito importante respeitar, mas sempre com a prática, não? Esse espaço cada vez fica mais estável. Então, sim, é uma grande potência realmente, não? Porque é um som primordial, não? E o poder para o trabalho, por isso que é tão cultuado, porque realmente quando, não por uma questão de crença, entende? Assim, senão por uma questão muito específica, que se realmente você entende a nível meditativo, não? As possibilidades que algo aparentemente tão simples como a recitação do Om pode te dar, ele te abre realmente, te prepara, não? Para para um desenvolvimento meditativo que pode te levar, literalmente, como a ilusão inicial, a qualquer parte do universo. Entende? De ali, e isso é a beleza do conceito de Dharma, extremamente simples, ao mesmo tempo extremamente complexo, não, de você chegar aí, não? Mas é como falamos, não é mecânico. Você pode passar a tua vida repetindo Om, 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 mas se você não entendeu isto que estou te falando, cara, isso não vai acontecer tipo pela graça divina, porque não tem nada a ver com isso, não? É um trabalho objetivo sobre a estruturação da consciência, certo? Então é muito importante entender. Eu preciso entender o que estou fazendo, certo? E o yoga é tudo no yoga. Nada foi feito, desculpa falar assim, a moda caralho, porque sim, para ver o que acontecia. 5.000 anos, não, de pessoas que dedicaram a vida experimentando e criando uma tecnologia, gente. Então, é maravilhoso, é uma quantidade de conhecimento muito claro, não? Que não te alcança uma vida para poder ver tudo isso. Não? Mas quando cada coisa que você entende e capta, são ferramentas extremamente eficientes. Esse é o valor e a riqueza do verdadeiro yoga.
entende? E não da coisa comercial que te vendem agora, certo? Enfim, aí eu sei que sou meio chato com essas críticas, mas a vezes eu não consigo me segurar, assim. Enfim, vamos continuar. Então, já dimos 2 exercícios. O terceiro, e este é muito interessante, aí entramos no Tantra como um todo, assim, que tem o foco. Como vou trabalhar o foco? Vou trabalhar, não, com o yantra tântrico matriarcal por excelência. Vamos incluso a construir, não, assim, meditativamente ele, ou vamos trabalhar, não, que o yantra matriarcal tântrico por excelência se transforme na porta, não, de meu estado meditativo, certo? Aí perguntarão qual é justamente esse yantra. Primeiro vamos falar o que é o yantra. O yantra é uma figura ou um conjunto de figuras geométricas, não? Que elas não são simplesmente um desenho, sino que esse conjunto, não, de formas geométricas essenciais são, de alguma forma, uma descrição de determinada ordem, não, do cosmos, que, portanto, quando eu a compreendo e entro nela, se transforma em uma porta e uma chave que me leva diretamente a uma fatia de compreensão de algo. Deu para entender? Então, por isso, os yantras, essas figuras, não, que você vê como, por exemplo, as que descrevem um chakra, certo? Elas são uma estrutura, não? Em parte, yantras e mandalas, a gente entende mais como mandalas, não? Mandalas são um tipo de yantra, como digamos, não? Os yantras mais essenciais, o que seria especificamente o yantra, se caracteriza por ser absolutamente imagens não objetivas, ou seja, imagens geométricas, não há imagens naturalistas. Já em uma mandala pode haver imagens muito variadas, trabalho também com outro imaginário, certo? A diferença do yantra é porque utiliza imagens geométricas, porque ele seria como a estrutura básica de como se forma nossa consciência. Antes, incluso, de chegar à conceituação, não, e chegar, por exemplo, à identificação, não, do que são os objetos do mundo. Então, é como ele fala diretamente com a estrutura de nossa consciência e já não com a função de nossa consciência. Então, por isso que yantras são tão essenciais. Entende? De entender. Então, vamos para esse mantra. Então, treinei durante um tempo, meu observador, já sei que está aí, uso o Om, trabalho o Om, escuto o silêncio. Quando estou nessa bola de silêncio, não? Já estou preparado. O primeiro que imagino, posso fazer isso mais simples, mais que imaginar. Coloca uma cartolina, um papel branco grande, não? Assim, na tua frente, que ocupe teu campo visual, não em frente a uma parede, ou uma parede branca que você queira riscar, não? Assim, mas que teu campo visual inteiro tem ele, e o primeiro elemento com que desenha esse yantra é um ponto, e faz um pontinho, pim, certo? Então, faz o Om, pode tanto já estar olhando quando está o ponto, certo? Ou, em um princípio, a vezes, se você ainda não conseguir coordenar tudo, não tem problema, faz o Om de olhos fechados, e quando você está no silêncio de Om, abre os olhos e fixa no ponto. Fica numa distância, se fosse uma parede, relativamente perto, mas que seja cômodo para teu campo, para teu ponto de foco visual, não fica nem muito longe nem muito perto, ensaia um pouco, um ponto que onde, quando você fixa o próprio ponto, a distância que está, você se sinta cômodo, não tenha que estar se ajustando. Fixe. E é nesse silêncio, mergulhe no ponto. Então, esse ponto é justamente, não? Estamos falando, se lembra que o Om nos leva lá para o Big Bang, não? Então, como que aquele voltar tudo para um ponto que aconteceu na minha cabeça, pum, agora eu coloquei lá, naquele pontinho. Aquele pontinho não é como um reflexo lá, não? Que tudo essa volta, pá, consigo colocar num foco. E um ponto, se vocês verem, nossa mente, nós somos animais, não?
Basicamente, em donde, por mais que temos os 5 sentidos, nossa mente consciente predominantemente se organiza a partir de duas coisas, não? O que se chama o rei e a rainha dos sentidos, a visão e o ouvido, certo? São os dois elementos em nossa espécie que nós também giramos, gostamos, mas a organização do mundo e, sobretudo, não? A organização mais mental vem do som e da vista. Então, o som estamos utilizando, agora coordenamos com a vista e tanto o som como a vista, o olhar, foram para o ponto inicial de tudo. Então, é como se foi um reset ao princípio de onde começou meu processo de mente. É como um momento em que tem um livro que se chama Homo Sapiens, de animais a deuses. Bem interessante, não? E ele fala da revolução cognitiva, a primeira grande revolução, quando o homem começou a pensar, quando nossa mente começou a funcionar como funciona agora, certo? E é isso, é como se voltássemos a esse ponto inicial da revolução cognitiva. O ponto, se vamos geometricamente falando, não? É quando começo em geometria, que a geometria que faz? A geometria descreve o espaço, é a função da geometria, certo? Qual é o primeiro elemento? Todo mundo estudou isso na escola, que você não se lembra, não? Que da geometria a partir do qual se constrói todo, o ponto. Porque o ponto é o ponto que todo o espaço, em nossa maneira de perceber, em nossa maneira humana de perceber, a partir de um ponto podemos descrever o espaço inteiro, certo? Um pixel, se você quiser chamar em um termo moderno, mas um ponto, somado um modo, te descreve o espaço inteiro. Então, vou para esse ponto inicial. Quando vocês comecem a observar esse ponto, vão a perceber algo muito interessante. Essa observação não é dinâmica. De alguma maneira, tanto minha mente mergulha no ponto, como o ponto mergulha na minha mente. Não? Se eu consigo manter meu silêncio e minha observação o tempo suficiente, vou ver essa questão em onde esse ponto, que fisicamente, digamos, está 1 metro de mim ali, não? Minha mente se funde com ele, tanto em um sentido onde há dois movimentos, que em um momento parece que minha mente é o ponto, não parece que o ponto abrangeu minha mente, em que em determinado momento essas duas coisas paradoxalmente acontecem simultaneamente, certo? Então, o processo seria, com o tempo de observação, não? Poder encontrar não? Que eu vou para o ponto, que o ponto vem para mim, que depois as duas coisas acontecem simultaneamente até que estou, não? Nesse sentido, no ponto. Há um momento de silêncio e só um ponto que concentra toda a minha energia psíquica, certo? Esse. Aí, vou passar ao segundo exercício, a continuação desse exercício, não? Do exercício de construir o yantra. Então, agora tenho o ponto, certo? Tenho o ponto, estou indo lá para a parede. Em volta desse ponto, faço um círculo. Pego um compasso, não? Desenho um círculo, certo? E o que acontece? Depois do ponto, que veio? A expansão. Então, agora, na meditação, desse ponto, não? Que já estava a começar a olhar o ponto e olhar o círculo, criando essa sensação. E novamente vou sentir que não é algo estático. Não é exatamente porque são coisas que é muito difíceis de escrever em palavras, mas vai haver uma dinâmica mental, não, que do meio vou perceber como se irradia o círculo e que o próprio círculo se expande. Como se uma pedrinha que cai na água, círculos, não? E novamente vou perceber que tanto, não? Esses círculos se expandem para mim, como se eu mergulhasse nessa expansão, não? Assim, como que também eles se expandem para o universo inteiro, assim, passando por esse ponto de foco aqui. Se consigo manter meu silêncio interno, então, posso sempre voltar para o Om, volto ao meu diálogo interno, volto para o Om, escuto o silêncio do Om, volto para o trabalho meditativo, certo? Aí. Então, tínhamos o ponto inicial, o círculo que é a expansão.
Está vendo? Estamos justamente fazendo o que? Seguindo um pouco a história de expansão do universo, construindo a expansão do universo e a expansão de nossa consciência, ali a partir desse yantra. Acostumando a relacionar com isso, voltando ao início de como literalmente nossa mente surgiu. Estão vendo por que é tão importante essa meditação base? Então agora, não tenho o ponto, o círculo, vou desenhar um quadrado, certo? Que encaixe bem no círculo, dentro do círculo, sabe? Círculo e dentro do círculo um quadradinho encaixado. Já estão vendo, não, que está se parecendo a yantra que quizás você tenha visto por aí. Normalmente você vai ver o quadrado por fora. Aqui vamos usar, porque é um meditativo, o quadrado por dentro do círculo. E o quadrado que representa, não? Aqui é a expansão. O quadrado é uma estrutura limitadora, não? O quadrado é a manifestação. Podemos dizer, se falamos para o Big Bang, não? O ponto, o início do Big Bang, não? O círculo é a expansão da matéria, não? Pelo universo. O quadrado é a condensação da matéria em estrelas e planetas, certo? Então significaria ter esta matéria, este planeta que está quadrado. Então todo esse movimento que está acontecendo, de repente, pum, se foca em uma estrutura, não? Quadrada, que a percepção dela em meio desse ponto em que mergulho desse círculo que pulsa é um quadrado vibratório, como é a vibratória matéria, no meio. E aí encaixei um quadrado e fui, e esse quadrado aqui, de repente, não estrutura minha consciência. Na experiência aqui, nesta realidade. Não? Na densidade, é o quadrado ali, não? É uma chave de a matéria. Aí está dando para entender aqui que o que está significando. Então, e coloquei uma definição, não? Um marco, como quando você vai tirar fotos, não? Tem tudo, tem o universo, mas e está dando para entender que encontramos como se fosse um ponto infinito de uma paisagem e agora fiz um marco. Dá para entender por que para meditar? E agora que fixei o quadrado e senti, colocar a energia no quadrado é muito, porque todo é um trabalho de energia mental, não? Quando, por isso, esse esforço desse círculo que se expande agora em um quadrado definido, dá esse elemento vibratório da energia, não? Que é nesse círculo que faz isto, não? De repente se estrutura ali. Espero poder estar passando, porque são sensações que a nível verbal são muito difíceis de passar, mas estou tentando explicar. E, o final, temos o quadrado, certo? Eu faço um triângulo, não? Então, tem o ponto, indo, não? O triângulo, o quadrado e o círculo. Esse triângulo, o que significa? E por isso falava que é uma meditação tântrica. Esse triângulo é a yoni, é a vagina. Então, não? Por onde você nasceu, por onde você foi concebido, como se entra na manifestação como ser humano? Pela yoni de uma mulher. Yoni, sempre falo, não é só a vagina, é o útero, ovários, toda a estrutura, não? Assim, vagina, clitóris, canal vaginal, colo do útero, útero, ovários, não? Todos nós fomos concebidos, não? Crescimos e saímos, mesmo que agora tem muita cesariana, mas não, como digamos, toda nossa estrutura é para isso, não? Para haver sido concebidos, não? Habernos desenvolvido e saído, por isso é a porta. Então, finalmente, o que nos conecta com essa estrutura biológica é esse triângulo, não? Com esse triângulo ali, que é a questão, não? Estou nesta manifestação com este corpo que nasceu de uma mulher, que está aqui, que por isso, e essa é a minha essência, então cheguei aqui. Isto que sou agora, e esse triângulo com essa yoni representa meu próprio nascimento, o nascimento de cada um de vocês que está meditando, que é absolutamente individual, certo? Cada um de vocês a nível físico tem um código genético diferente, um padrão energético diferente, uma alma ali dentro disso funcionando, uma consciência diferente. Então, essa porta que está ali não necessariamente significa tua mãe física.
você também pode associar, mas é interessante fazer isso até um pouco mais genérico. É a porta feminina, esse triângulo, que te deu a existência neste plano como um ser diferenciado, certo? Com uma informação genética, certo? Com uma constituição energética, incluso, se você quer falar numa questão espiritual, com uma alma também individual, única, com esse ser que é você. Então, esse yantra, não? Que é, como falamos, o ponto, o círculo, o quadrado e o triângulo, é a maneira de fixar, não? Quando tudo isso, criar um foco, e esse vai ser sempre meu foco, como se fosse literalmente, tu coloquei, sabe, na câmara o foco, que eu vou utilizar, não? Para, atrás dele, colocar em meio dessa yoni, aqui, como se fosse no meio, qualquer objeto meditativo, e esse objeto meditativo, justamente porque estamos em meio em um símbolo que significa manifestação, se manifestando, e aí no meio temos a yoni, que qual é a sua função? É a função justamente criativa que tem, o que coloque ali vai se desenvolver. Aquilo que fala, quando coloco um objeto meditativo no lugar certo, num lugar onde ele, como falar, um campo fértil, é como uma semente que coloco num campo fértil, não? Que vai crescer e me dar frutos. Por isso vem vocês devem ouvir falar, ou sei lá, se alguém que tem ali sobre meditação, muito sobre os frutos da meditação, não? E que o objeto meditativo, um bija, uma semente, tudo isso é uma metáfora, obviamente, que se coloco a semente no campo certo, quando ela se desenvolve e me deu frutos, havendo observado todo o desenvolvimento e depois experimentando o fruto, vou entender perfeitamente para que serve aquela semente. Dá para entender? É uma metáfora, não? Então, onde tenho que colocar a semente? Quando digo num lugar fértil. Qual é o lugar nós humanos mais fértil? A Yoni. Certo? Então, ali criei a base de qualquer trabalho meditativo com uma óptica tântrica, certo? Você vai encontrar muitos outros sistemas de construir isso, não? Este sistema que estou passando, porque estamos aqui, Shakti Tantra Yoga, não? E é justamente isso, Tantra e meditação, são os exercícios básicos, há muito mais coisa, mas tentei ser muito sucinto e espero que tenha sido didático de descrever, não, de que se trata e como se pode construir. Então, resumindo rapidamente, para vocês não esquecerem, temos primeiro trabalhar o observador interno, certo? Isso é muito importante e pode fazer em qualquer momento do dia, sempre observando os estados subliminais. E, gente, está terminando. Então, na próxima live, vou continuar falando sobre o objeto meditativo, qual pode ser, certo? E sobre justamente por que cartas de tarot para um ocidental podem ser um ótimo objeto meditativo. Então, rápido, senão não vou conseguir salvar. Espero vocês na próxima live, ver a data e a hora em nosso Instagram aí, certo? Muito obrigado que me assistiu e uma boa noite.